Como já foi dito, nós vamos falar a respeito do espinho na carne que Paulo menciona no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Eu queria pedir que vocês abrissem a escritura nessa passagem. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos do verso 1 até o verso 10. Eu estou lendo a Almeida atualizada, que diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Ó Deus querido, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra, entender o significado dela e de que maneira ela se aplica a nós hoje, especialmente aos oficiais que tomaram posse juntamente com o seu pastor, que a Tua palavra fale aos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa parte da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele se sente pressionado a fazer uma coisa que ele não gostava de fazer, que era contar as suas experiências pessoais com Deus. Se você dá uma olhada no livro de Atos e conhece as cartas que o apóstolo escreveu, você vai ver a ausência muito marcante desse tipo de coisa. Paulo só fala das suas experiências e do que aconteceu com ele quando o contexto o obriga. E a razão, ele declara aqui no verso 6, é que ele não quer que ninguém pense que ele é mais do que aquilo que ele prega ou do que aquilo que ele dá exemplo. Ele não quer atrair a atenção das pessoas para si, porque ele quer formar discípulos de Cristo e não seguidores do apóstolo Paulo. Por isso era a regra na vida de Paulo só falar das experiências que ele tinha com Deus quando era estritamente necessário. E era o caso aqui na igreja de Corinto, porque alguns falsos mestres, se autonomeando de apóstolos, haviam aparecido na cidade, estavam se infiltrando na igreja, questionando a autoridade do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo genuíno, porque ele não fazia parte do grupo dos 12, enquanto que esses apóstolos, eram verdadeiros judeus. Paulo era um judeu da dispersão, era um judeu grego, não nasceu e não viveu na Judeia, mas em Tarso da Cilícia, que ficava no sul da Ásia Menor, a cerca de muitos 1000 quilômetros de distância. Uma série de acusações e críticas contra o apóstolo Paulo, com o objetivo de minar a autoridade de Paulo e tomar a liderança da igreja. E uma das coisas que esses apóstolos estavam apresentando era histórias de experiências que eles tinham tido com Deus, experiências místicas, visões e revelações que eles tinham recebido da parte de Deus e que provavam que eles eram enviados de Deus, enquanto que o apóstolo Paulo não era. Então, forçado pelas circunstâncias, contra a sua prática, o apóstolo Paulo conta uma experiência que ele teve 14 anos passados, em que ele foi arrebatado até o terceiro céu, esteve na presença de Deus, na presença de Cristo, ouviu coisas extraordinárias e depois
os efeitos dessa experiência na sua própria vida, que é aquilo de que realmente ele se gloriava. Nós vamos ver aqui que Paulo conta a experiência como se dissesse aos apóstolos: se vocês têm experiências, eu também tenho. Vejam se a de vocês é parecida com a minha. Já que agora o que está em jogo é comparar experiências, então eu vou contar uma, entre muitas, que ele teve. Mas ele vai dizer: eu não me glorio nisso, eu me glorio no que aconteceu depois da experiência, quando Deus me colocou um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse e eu não ficasse orgulhoso. Então é isso que nós temos diante de nós aqui na passagem que nós lemos. Eu quero ver com vocês então, vou dividir o texto em duas partes. Na primeira parte, o relato da experiência em si, que vai do verso 1 até o verso 6, e depois os efeitos dessa experiência na vida do apóstolo Paulo. Poderia dizer as consequências dessa experiência na vida do apóstolo Paulo, que vai do verso 7 até o verso 10, com a conclusão a que ele chega depois de narrar tudo isso. Queira nosso Deus usar essa passagem na vida da sua igreja, e todos que aqui estão presentes, porque eu creio que há aplicações aqui, há princípios aqui que são válidos para todos os crentes em geral, e particularmente para os oficiais que foram empossados e também o vosso pastor. Muito bem, vamos começar aqui com o relato da experiência, e eu queria destacar alguns pontos aqui do verso 1 até o verso 6. O primeiro deles é que esse tipo de experiência era alguma coisa particular do período apostólico. Paulo diz aí no verso 1, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Eu não creio que há muita diferença entre visão e revelação, eles querem dizer a mesma coisa. Ou seja, alguma comunicação sobrenatural da parte de Deus, sem ser através dos meios ordinários pelos quais ele fala conosco, como, por exemplo, a palavra, a providência, as circunstâncias. São comunicações diretas ao coração, à mente, ao espírito das pessoas. Isso na Bíblia tem o nome de visão ou revelação. E o apóstolo Paulo, aparentemente, tinha muitas. E nós podemos ler no livro de Atos várias delas. Nas suas cartas ele também menciona algumas revelações do próprio Cristo que lhe apareceu durante o seu ministério, a começar no caminho de Damasco, que foi a primeira e a mais importante de todas elas. Isso fazia parte do período apostólico, era alguma coisa, eu não diria costumeira, mas era alguma coisa que acontecia com alguma frequência durante o período apostólico, especialmente para os apóstolos de Cristo e aqueles que estavam na liderança da igreja, sem excluir os membros da igreja também. Uma vez que a forma final, perfeita e terminada, completa e suficiente de Deus falar conosco terminou, está pronta, que são as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, não é mais comum Deus falar conosco de maneira direta, como ele falava com o apóstolo Paulo e as pessoas daquela época. Então, o crente não é encorajado na Bíblia a esperar que Deus se revele a ele, revele a vontade dele através de sonhos, visões, aparições, vozes ou qualquer outra comunicação sobrenatural. Para conhecer a vontade de Deus, o crente hoje aprende a sua Bíblia, os princípios que estão colocados aqui, ora, pede a Deus direção e segue tomando as decisões que estão de acordo com a palavra de Deus, evitando escolher o pecado e escolhendo fazer o que é certo. E dessa maneira, Deus vai guiando a sua vida. É assim que Deus nos guia hoje, é assim que Ele se comunica conosco hoje. A segunda observação que eu queria fazer é que Paulo chama a atenção para a modéstia com que o apóstolo Paulo fala dessa revelação em particular. O texto todo está na primeira pessoa, aliás, está na terceira, ele fala da pessoa que teve a revelação como se não fosse ele. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo. Esse homem é ele mesmo.
conheço um homem em Cristo, quer dizer, eu conheço um irmão, conheço um crente. Então, ele está falando dele mesmo, mas é que a modéstia do apóstolo Paulo está fazendo com que ele não diga, eu fui até o terceiro céu. Ele fala de uma outra pessoa, quando, na verdade, ele está se referindo a ele. A prova é que, no final da experiência, quem recebe o espinho na carne é ele e não esse outro homem em Cristo, não é? Porque quem passou pela experiência foi o apóstolo Paulo. Mas eu chamo a atenção para a modéstia, a simplicidade com que Paulo conta essa história para evitar parecer que ele está se gloriando. Ele não quer chamar a atenção dele, a atenção das pessoas para si. Ele diz, conheço um homem em Cristo, sei que o tal homem, verso 3, ele foi arrebatado ao paraíso, etc. Ele fala de uma outra pessoa. E já de saída a gente percebe aqui uma lição. A primeira, seguindo aqui o argumento. Experiências pessoais extraordinárias, elas não devem ser esperadas hoje. Não quer dizer que Deus não faça isso, porque Deus é Deus, a gente não pode colocá-lo dentro de uma jaula, por assim dizer, e dar a ele os limites da sua operação. Mas normalmente os crentes não vivem à base de sonhos, visões e revelações. Segunda coisa, se acontecer de alguém receber de Deus uma revelação extraordinária, uma experiência pessoal, ele deve, se for falar dela, só deveria fazê-lo se for obrigado. Se as circunstâncias exigirem, em vez de sair por aí falando e contando a todo mundo, olha, eu tive um sonho, eu tive uma visão, Deus me apareceu. A modéstia do apóstolo Paulo é um modelo para nós. E se você for contar as suas experiências com Deus, faça isso de uma maneira sóbria, não exagerando e não chamando atenção para você, como é o caso aqui do apóstolo Paulo. É interessante que os puritanos, que foram herdeiros dos reformadores, produziram grandes pregadores. Se você tiver a oportunidade de ler os sermões que eles escreveram a nossa confissão de fé, que é a base da teologia da nossa igreja, raramente eles contam experiências pessoais nos sermões que eles pregam. Exatamente porque eles têm receio de chamar a atenção para si. E quando eles falam de alguma experiência, é com simplicidade e modéstia, para que não pareça que eles estão se gloriando ou se gabando diante das pessoas. Então, esse é mais um ponto. O outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o fato de que essa experiência que Paulo contou tinha acontecido 14 anos antes do momento em que ele está escrevendo essa carta. Se você fizer as contas, 14 anos antes de 1 Coríntios, Paulo tinha acabado de se converter e estava na região ali de Tarso e da Arábia, antes de ir para Jerusalém. Ou seja, essa experiência aqui aconteceu no início do ministério do apóstolo Paulo e antes dele chegar na cidade de Corinto. E ele nunca tinha contado aos coríntios o que tinha acontecido. Só agora, por carta, depois de ter saído de Corinto, obrigado, é que ele conta essa experiência. Ou seja, durante os 2-3 anos que ele passou na cidade de Corinto, fundando a igreja, plantando a igreja, ele nunca contou essa história aqui. Nunca, nunca. E eu creio que aqui nós temos uma lição importante, especialmente para os pastores. É que a base do nosso ministério não deve ser as experiências pessoais. Revelações, sonhos, visões, acontecimentos. Mas a base do ministério pastoral é a pregação da palavra de Deus, é a Escritura. Paulo passou vários anos na cidade de Corinto, ele tinha experimentado isso aqui e nunca ele tinha contado isso aos crentes de Corinto, até porque os crentes de Corinto eram místicos, eles gostavam muito desse tipo de coisa, eles estavam muito preocupados com manifestações sobrenaturais. Paulo, de propósito, omitiu essa experiência extraordinária que ele tinha tido. Ele só contou porque estava sendo pressionado por conta daqueles apóstolos falsos que estavam entrando na cidade,
alegando ter tido visões e revelações da parte de Deus. Por isso que ele começa essa passagem dizendo: se é necessário que eu me glorie, então vamos lá. Então, ele se viu obrigado e conta essa experiência que ele teve 14 anos atrás. Não é difícil ver a razão pela qual ele escolheu essa experiência, que é o próximo ponto que eu quero trazer para vocês aqui. É que ele passou por um arrebatamento. Arrebatamento. Arrebatamento é uma tomada súbita, acima das nossas forças, para algum evento ou algum lugar extraordinário. Nós temos alguns casos de arrebatamento no Antigo Testamento e no Novo. No Antigo Testamento diz que Elias foi arrebatado para o céu num carro de fogo. Antes disso, em Gênesis, nós lemos que Enoque foi levado para o céu por Deus, poderosamente. Nós lemos no Novo Testamento que Filipe, depois de evangelizar o eunuco, foi arrebatado pelo Espírito Santo e foi parar lá na região de Gaza, onde ele saiu evangelizando as cidades do litoral. Talvez a relutância de Paulo em contar essa experiência em que ele foi arrebatado até o céu era que as pessoas pensassem que ele estava se colocando em pé de igualdade com Enoque e com Elias, os dois do Antigo Testamento que tinham sido arrebatados. Então, é uma experiência extraordinária. Paulo nem sabia exatamente o que tinha acontecido. Ele diz que foi arrebatado e ele diz no final do verso 2, se no corpo ou fora do corpo, não sei, o que importa é que Deus sabe. E a mesma coisa no verso 3. Paulo não tinha certeza se esse arrebatamento tinha sido físico, ou seja, que ele foi levado em corpo até a presença de Deus, como Enoque que subiu no céu, aos céus, como Elias que subiu aos céus. Ele não sabe se foi daquele tipo ou como aconteceu provavelmente com Jesus quando foi tentado pelo diabo, que diz que o diabo levou até o alto do templo. Aquilo ali naturalmente não foi alguma coisa física, mas um transporte em espírito, como por exemplo do profeta Ezequiel. Várias vezes o profeta Ezequiel diz que o Espírito de Deus o transportou até um vale onde estavam ossos secos cobrindo toda a superfície. Lembra da parte de Ezequiel que fala dos ossos secos? Ele foi transportado em espírito até lá. Não foi no corpo, mas foi em espírito. Então Paulo não sabe que tipo de experiência foi essa. O que ele sabe é que ele foi arrebatado por Deus. Veja que não foi alguma coisa que Paulo procurou. Não foi alguma coisa que Paulo induziu, não foi alguma coisa que Paulo orou, não foi alguma coisa, algum merecimento da parte do apóstolo Paulo, mas alguma coisa soberana que Deus fez no início da vida missionária de Paulo, provavelmente para prepará-lo para a sua missão de pregar o evangelho aos gentios e para os sofrimentos que ele haveria de enfrentar na sua vida e para que ele entendesse o propósito desses sofrimentos. O ponto é que ele se vê naquilo que ele chama aqui de paraíso. Foi arrebatado até o terceiro céu, verso 2, e no verso 4, foi arrebatado ao paraíso. Terceiro céu e paraíso são dois nomes para o mesmo lugar. Na cosmologia judaica, o terceiro céu ou paraíso é o nível mais alto. São 3 níveis. Tem o primeiro céu, que é o espaço que está acima de nós. Depois o segundo céu é o firmamento onde estão as estrelas. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus, onde Deus está sentado, onde Cristo está sentado à direita de Deus, adorado e servido pelos anjos. Essa é a visão de céu do judaísmo daquela época. Paulo provavelmente está se valendo disso aqui, quando ele fala do terceiro céu. Quando ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu, quer dizer que ele foi arrebatado ao mais alto local possível que alguém poderia ser arrebatado, que é chegar até a presença de Deus. E quando ele esteve lá, ele diz aqui, no verso 4, ele ouviu palavras inefáveis, palavras gostosas, palavras de conforto, palavras gloriosas, uma comunicação direta da parte de Deus em Cristo Jesus para ele,
a ponto de Paulo dizer aqui que não é lícito ao homem referir. Era como se ele dissesse: eu não vou dizer a vocês o que eu ouvi, né? Muita coisa, eu vi coisas que não é lícito, eu não posso, eu não estou permitido contar para vocês. Talvez ele fosse descrever a glória de Deus, talvez ele fosse descrever a majestade de Cristo, o grande culto celestial acontecendo no terceiro céu permanentemente, enfim, a glória e a majestade de Deus, alguma coisa semelhante ao livro de Apocalipse, bastante parecido, provavelmente com alguma coisa assim. E é como se Paulo dissesse: não sou eu que vou falar disso, vai ser o apóstolo João. João é que descreve a glória de Deus no céu, as multidões, os anjos, os querubins e serafins adorando a Deus na eternidade. Mas o ponto aqui é a veracidade disso. Naquela época não, algum tempo depois, antes do apóstolo Paulo, eram conhecidos os livros apócrifos, como, por exemplo, o segundo livro de Esdras, a Ascensão de Moisés. Eram livros que foram escritos no período interbíblico entre Malaquias e João Batista, em que os judeus contavam experiências místicas, e tem vários livros desse período que narram em detalhes essas viagens que alguém fez até o céu, e narra com conhecimento, com precisão, como era a presença de Deus, a roupa dos anjos, o trono de Deus, em detalhes assim, não é? Paulo diz assim: olha, eu não tenho nem, eu nem sei como foi essa experiência. Não parece muito mais que isso aqui está correto do que a elaboração detalhada dessas pessoas, que parece muito mais uma ficção? Eu não sei, bom, eu estava vendo aí na internet um dia desse, que tem uma mulher aí que de vez em quando ela vai no inferno, e ela volta e traz uma descrição detalhada de como é o inferno, o sofrimento dos ímpios, o local em si, os instrumentos que os demônios usam para atormentar os ímpios e tudo mais, né? Parece bem diferente da atitude e do espírito dos autores do Novo Testamento, quando eles falam dessas coisas com extrema modéstia, não é? Com extrema modéstia, com apenas o suficiente para que nós saibamos aquilo que é essencial. Mais um ponto aqui que eu queria dizer para vocês a respeito dessa experiência do apóstolo Paulo, é que ele não se gloriava disso, embora ele tenha começado dizendo que, já que é para se gloriar, eu vou me gloriar. O leitor pensa que ele está contando essa experiência como motivo de glória, mas na verdade não é. Ele diz no verso 5: de tal coisa me gloriarei, porém de mim mesmo, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Se ele se gloriasse, ele teria motivos para fazer isso, mas ele diz que ele prefere se gloriar nas suas fraquezas, e ele termina o relato daquela experiência dizendo no verso 6: porque se ele vier a se gloriar, ele não vai ser tolo, porque ele está dizendo a verdade, mas ele se abstém para que ninguém se preocupe com ele mais do que vê ou ouve da parte dele. É aquilo que eu disse no início. O apóstolo Paulo não gostava de falar dessas coisas, porque chamava atenção para ele, e podia dar a impressão de que ele queria formar seguidores. Paulo nunca queria obscurecer a pessoa de Cristo. O alvo da vida do apóstolo Paulo, como apóstolo e pregador, era glorificar o Senhor Jesus, que Cristo aparecesse e que ele diminuísse, que era o mesmo espírito de João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, pastores que ficam contando experiências, sonhos, visões, revelações, causos que aconteceram com eles, experiência de vitória, pessoas que ganharam para Cristo e tudo mais, eles acabam fazendo do sermão uma exibição autobiográfica, e a pessoa de Cristo, a redenção, as grandes doutrinas bíblicas são esquecidas. Não admira que o povo está sedento da palavra de Deus. Não admira que as pessoas estão cansadas dessas igrejas que vivem em torno de causa, de propósito, de campanha, e
pregação, exposição da palavra de Deus há muito pouco, ou quase nenhuma, Essa é a relutância do apóstolo Paulo, e quando ele fala com recato, para não puxar a atenção, não atrair atenção para si, e o alvo dele é que as pessoas tenham uma avaliação correta da pessoa dele e não com base nessas experiências. São muitas lições preciosas que nós podemos tirar aqui, não é, para nós, dessa experiência do apóstolo Paulo. Eu já falei que nós não devemos esperar que isso aconteça conosco. Aliás, através da história da igreja, eu não conheço nenhum caso devidamente documentado e claro de alguém que foi arrebatado como Elias, ou como Enoque, ou como o apóstolo Paulo, ou como o diácono Filipe, até o terceiro céu na presença de Deus. Há muita gente que diz que sim. Mas quando a gente compara o espírito, a atitude, a gente percebe a grande diferença que existe entre essas experiências. A segunda lição que a gente pode tirar aqui é que a base de uma igreja não são as experiências pessoais. Não me entenda mal, eu não sou contra a experiência. A gente tem que sentir. Se o cristianismo não fizer você sentir alegria, tristeza, dor, gozo, regozijo, é alguma coisa só intelectual apenas. E vocês sabem que tem gente que vai errou o céu por 20 centímetros, né? 20 centímetros, que é a distância da cabeça para o coração. 20 centímetros. E a distância da cabeça para o coração é a distância do céu e do inferno. Cristianismo está aqui, mas não está aqui. Cristianismo, ele vem para cá, mas ele alcança o nosso coração. A gente sente, chora, se quebranta, busca a Deus, se emociona, se entristece, se queixa, mexe com a gente. Mas a nossa vida não é guiada por essas experiências, muito menos o ministério de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de alguém que é líder da igreja. A nossa vida e o nosso ministério têm que ser guiados pela palavra de Deus, como Paulo fez lá na cidade de Corinto, quando ele se recusou a basear o seu ministério, nas experiências que ele teve. Agora vamos para a segunda parte do texto, do verso 7 a 10, que foi no dia seguinte, não é? Isso aqui é experiência gloriosa, subir até o céu, ouvir palavras maravilhosas, mas tem o dia seguinte, tem a ressaca, né, da experiência, por assim dizer. O que é que aconteceu depois da experiência? Bom, quando Paulo desceu lá do céu, ele descobriu que alguma coisa tinha acontecido com ele que não estava presente na sua vida e ministério antes, e que ele chama aqui de espinho na carne. Esse espinho na carne, o que quer que tenha sido, ele aparece na vida do apóstolo Paulo após a experiência e produziu alguns efeitos. Paulo, agora, quando ele reflete sobre isso, eu quero também destacar alguns pontos aqui. Quando ele reflete sobre o que aconteceu há 14 anos atrás e escreve para os Coríntios, ele diz que isso havia sido dado por Deus com o objetivo de mantê-lo humilde diante da grandeza da revelação. É isso que diz o verso 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Note que ele já agora está falando na primeira pessoa. Até aqui ele está falando, conheço um homem que foi até o céu. Mas a partir aqui do verso 7, ele já assume que é essa pessoa. Porque ele fala agora na primeira pessoa do singular. Ele diz que, primeiro ele fala aqui de um espinho na carne, que era uma coisa que ele o surpreende. A palavra espinho pode ser traduzida também, é uma palavra grega, skalops, que pode ser traduzida também como estaca. E é uma referência às estacas que eram usadas, era estaca para prender tendas, mas também estacas que eram usadas nas arenas para matar os condenados através de empalamento, que era a introdução
no corpo da pessoa de pedaços de madeira, através todos os orifícios possíveis. Então, era uma maneira cruel de matar alguém, empalar aquela pessoa com essas estacas agudas e grandes de madeira. A palavra na língua grega usada para essas estacas é a mesma palavra para espinho. No entanto, espinho aqui não faz tanto sentido, porque espinho é uma coisinha pequenininha, no máximo incomoda, né? A gente fica com espinho e tal, mas não incomoda muito. Mas se fosse uma estaca cravada em você, fica mais próximo do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o que ele descreve, o que é que esse espinho fazia na vida dele. A segunda observação que eu quero fazer é que a palavra carne, ela, no vocabulário do apóstolo Paulo, às vezes é usada literalmente para significar o tecido que cobre os nossos ossos, que é a carne, ou pode ser usado figuradamente para a nossa natureza, especialmente a natureza pecaminosa. Dependendo qual é o sentido que Paulo está dando aqui, esse espinho na carne pode ter sido uma aflição física, violenta, ou pode ter sido uma aflição mental, espiritual na vida do apóstolo Paulo. A outra coisa que nós percebemos aqui é que esse espinho na carne, de alguma maneira, tinha a participação de Satanás, porque Paulo diz que esse espinho na carne era mensageiro de Satanás. O diabo, de alguma forma, estava por detrás dessa aflição na vida do apóstolo Paulo, essa aflição que ele compara a uma estaca fincada na carne. O diabo estava por detrás. E quando lemos o restante das Escrituras, quando nós procuramos no restante da Bíblia, a gente descobre que o diabo é capaz de fazer isso. Pense, por exemplo, o que ele fez com Jó. Não é verdade? Satanás cobriu Jó da cabeça aos pés com uma chaga. Uma chaga. Só parou porque Deus limitou. Nos evangelhos, nós lemos a respeito de pessoas que eram cegas e surdas por conta de um demônio que estava na pessoa. Jesus libertou uma mulher que andava curvada durante anos e era prisioneira de um espírito imundo. Satanás é capaz de produzir esse tipo de efeito nos seres humanos. Doenças, sofrimento, dor, ele veio para matar, roubar e destruir, como diz a palavra de Deus. Satanás ele pode também oprimir, ele pode afligir, ele pode pressionar, ele pode tentar. Tudo isso está dentro da esfera de ação. Por isso Paulo diz que esse sofrimento era um mensageiro de Satanás, alguma coisa que foi enviada pelo diabo. Mas um outro ponto a ser observado aqui é que, embora Paulo diga que era um mensageiro de Satanás, está claro na cabeça do apóstolo Paulo que por detrás da ação do diabo estava a mão de Deus. Era Deus que tinha mandado esse espinho na carne, se valendo de Satanás. Vocês podem ficar surpresos, mas não é a primeira vez na Bíblia em que o diabo se vale dos serviços de Satanás. No Antigo Testamento, várias vezes Deus permitiu ou mandou espíritos atormentar, por exemplo, o rei Saul, e diz claramente: Deus mandou um espírito atormentar o rei Saul. Como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um ser caído, ele é uma criatura, e como criatura, ele está debaixo da autoridade de Deus. Deus diz a Satanás: vai, ele vai. Deus diz a Satanás: você só vai até aqui, e o diabo só vai até aqui. Foi assim que Deus reprimiu a ação do diabo na vida de Jó. Foi por isso que Jesus Cristo disse a Pedro: Satanás te pediu para te cirandar, mas eu orei por ti para que tua fé não desfaleça. O diabo está debaixo da autoridade soberana de Deus. E aqui nesse caso, ele serve ao propósito de Deus. Ele vem afligir o apóstolo Paulo, de uma maneira que Paulo aqui
descreve da seguinte maneira: para me esbofetear. A sensação que Paulo tinha era de alguém que estava sendo esbofeteado. O bofete aqui não é um tapão que a gente dá assim, mas é um tapa de desprezo que é dado com as costas da mão. E tem como objetivo humilhar a pessoa. Não somente ferir a pessoa, mas humilhar a pessoa. Você bate nela, na cara da pessoa, com as costas da mão. Então, era uma das piores formas de insulto e de humilhação naquela época. Então, esse espinho na carne, o que quer que tenha sido, era alguma coisa satânica, alguma coisa extremamente dolorida, como uma estaca, e alguma coisa que humilhava o apóstolo Paulo. Humilhava o apóstolo Paulo. E que, mesmo tendo a mão de Satanás, dito no texto, era alguma coisa que vem da parte de Deus, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Aqui Paulo revela o propósito que ele só vai conhecer e admitir depois de um tempo. Isso tudo aconteceu para que ele não se vangloriasse, não ficasse orgulhoso, porque, sinceramente, não é? Se você e eu tivéssemos um arrebatamento até a presença de Deus, e ninguém mais da igreja, só você, a tentação é você dizer: puxa, eu sou especial, eu sou melhor do que os outros, porque eu cheguei na presença de Deus, eu estive lá no trono, e os irmãos não. Não é nessa tendência do nosso coração, toda vez que a gente sente que recebeu um privilégio, uma bênção, alguma coisa a mais do que os outros, é a gente assim fazer uma comparação e dizer: isso me aconteceu porque eu sou melhor, ou porque eu mereci, ou porque então Deus viu em mim alguma coisa extraordinária, não é? Essa é a tendência do coração humano, e Paulo era pecador. A experiência que ele teve tinha o risco de produzir nele arrogância, vaidade, orgulho, soberba, pela grandeza da revelação que ele teve. Essa é a razão pela qual Deus permitiu que Satanás viesse até Paulo e fincasse uma estaca na carne dele, o humilhando e fazendo com que ele sofresse profundamente logo após a revelação. Ou seja, quando Paulo contou essa história aqui aos Coríntios, fazia 14 anos que ele caminhava com esse espinho na carne, e a gente não sabe o que é. As tentativas de descobrir o espinho na carne são essas. Era uma doença física, alguns querem associar com a doença nos olhos, que é mencionado lá em Gálatas. Paulo sugere que ele tinha um problema nos olhos, na carta que ele escreve a Galácia. Alguns acham que era depressão que ele sofria, porque era rejeitado pelos judeus, os seus compatriotas. Ele fala disso lá em Romanos, quando ele diz assim: tenho grande tristeza e profunda dor no meu coração por causa dos meus contemporâneos que não creem em Jesus Cristo. Poderia ser exatamente a rejeição dos judeus, ou pode ser as perseguições que ele sofria, e que envolvia apedrejamento, expulsão da cidade, chicotadas, prisão, passar fome, nudez, perigo, espada, traição dos amigos, perseguição dos inimigos, uma vida marcada pela dor e pelo sofrimento. Poderia ser isso também. A minha opção é por isso aí, pelo que a gente vai ver aqui no final do texto. Mas era alguma coisa extremamente dolorosa. Qual foi a primeira reação de Paulo quando ele sentiu a fisgada do espinho? Qual foi a primeira reação dele? A reação que eu e você teríamos normalmente e temos normalmente quando o sofrimento bate em nossa porta. O que é que a gente faz quando a dor chega? Quer seja uma angústia mental causada pela preocupação e ansiedade com o futuro, especialmente em situação financeira, a sua segurança quando você ficar velho, doente, vem sob a forma de uma aflição mental e de angústia. O que é que você faz quando isso chega em você? Ou a doença dolorida, dolorosa, quando ela chega em você, o que é que você faz? A primeira coisa que você faz é orar e pedir para Deus: Deus, por favor, tira isso. Perfeitamente normal, e foi o que o apóstolo Paulo diz aí, que ele fez a princípio no verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes ele pediu a Deus
que afastasse o mensageiro de Satanás da sua vida. 3, significa que Paulo queria muito, porque eu e você pedimos 10, 15 vezes, para Paulo pedir uma coisa 3 vezes, não é? Então, é que realmente ele queria intensamente, Eu imagino até a cena, não é? Imagino até a cena de Paulo fervorosamente buscando ao Senhor, como que dissesse: eu não estou entendendo, o Senhor acabou de me levar para o terceiro céu, e quando eu desço tem um mensageiro de Satanás esperando já para me esbofetear. Por favor, tira isso de mim, isso é incômodo, isso dói. Eu não sei se eu posso te servir sentindo dor, ou com essa aflição que eu estou sentindo na minha mente, no meu coração, com todas essas perseguições. Por favor, Senhor, me livra disso, me dá a libertação disso aí. Sem resposta. Segunda vez: Senhor, eu vou orar de novo, acho que o Senhor não me escutou, né? Ou talvez, né, eu não tenha orado da forma correta, mas eu quero pedir para o Senhor me livrar disso, dessa angústia, porque é insuportável, Deus. Como é que eu posso te servir dessa maneira? O ministério da pregação, como é que eu posso viajar de uma cidade para outra, perseguido, aflito, doente, como é que eu posso fazer isso? Nada. Terceira vez, repete as mesmas palavras. Parece familiar? Lá no Getsemane, não é? Repete pela terceira vez as mesmas palavras. E finalmente Deus diz: não. A resposta de Deus é não. O que significa que quando Deus dá um não, não é falta de fé. Porque às vezes as pessoas dizem isso, né? Se Deus não atendeu sua oração, é falta de fé. Você acha que foi falta de fé do apóstolo Paulo? Acha que foi falta de fé dele? Não orou com fervor, com insistência? Claro que sim. Mas é que Deus tinha uma coisa melhor. O não apontava para um caminho mais excelente para o apóstolo Paulo. Verso 9: então ele me disse: a minha graça te basta. Paulo, você não precisa, você está fazendo a oração errada. Você está pedindo para eu tirar isso de você, você não percebeu qual é a minha intenção. Eu tenho algo melhor para você. Melhor do que eu tirar o espinho da sua carne, é dar a você a graça de suportar esse sofrimento sem queixa, sem murmuração, com alegria, me servindo e sendo humilde. Porque se eu não fizer isso com você, você vai se tornar arrogante. Eu posso usar um apóstolo doente, quebrantado, sofrido, mas não posso usar um apóstolo arrogante. Eu posso usar um pastor sofrido, passando por angústias, por dificuldades, por problemas. Eu posso usá-lo, mas eu não posso usar um pastor sadio, saudável, tudo vai bem com ele, mas ele é arrogante. Ele é orgulhoso, pretensioso e presunçoso. Eu não posso usar. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Por isso, para que Deus possa nos usar, Ele tem que nos humilhar primeiro. E às vezes o caminho é o espinho na carne. Uma das coisas que eu considero interessante aqui, estou caminhando para o final, é exatamente a falta de identificação do espinho na carne. Eu acho que é proposital, porque quando vocês leem esse texto, vocês se identificam. Cada um de vocês tem um espinho diferente. Vocês leem essa história e vocês dizem: isso aqui é comigo. Eu tenho esse sofrimento, eu carrego comigo essa dor. Já peço a Deus há tanto tempo que Ele tire, e Ele nunca tirou. Agora eu compreendo. Ele quer que eu dependa dele. É esse o entendimento de Paulo. No verso 9, Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder, aqui no caso é o poder para o ministério, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder para ministrar, para pregar a palavra, vem do Espírito Santo de Deus. E Ele unge e capacita aqueles que são humildes e quebrantados diante dele. Não é quem faz barulho, não é quem grita, mas é quem anda humildemente diante dele. Esses o Espírito Santo vai usar. A minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa.
ele é tornado completo e totalmente eficaz nas fraquezas. Aí a conclusão de Paulo no final do verso 9. Agora ele entendeu. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, em vez de gloriar nas experiências, como aquela que ele subiu até o terceiro céu. Ele disse, eu me glorio muito mais na minha fraqueza. Esse espinho na carne revela quão fraco eu sou. Eu me glorio muito mais nisso, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Gente, não podia ser diferente. Em que reside o poder do Evangelho? Num carpinteiro pendurado numa cruz. É aqui que está o poder do Evangelho. Deus tomou um de nós e nos humilhou na cruz, nos expôs ao ridículo, ao desprezo diante de multidões. Na cruz você percebe o julgamento de Deus da soberba humana. E se você é discípulo de Cristo, não vai ser diferente com você não. Você vai experimentar a cruz, que poderá vir de diversas maneiras. Veio sob a forma de um espinho na carne para o apóstolo Paulo, mas vem de outras maneiras para vocês. Para o pastor dessa igreja, para os seus presbíteros e para os seus diáconos. Porque esse é o segredo do poder espiritual da igreja, o quebrantamento, a humildade. E às vezes Deus tem que fazer isso conosco, para que Ele possa manifestar o poder do Cristo crucificado e ressurreto através de nós. Por isso, com isso ele termina no verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu me lembro que eu já contei aqui uma história para vocês, nas diversas vezes que eu preguei aqui, eu tenho uma memória de que eu já contei essa história para vocês, mas eu vou contar de novo. É uma história que eu vi que eu acho que ilustra muito bem isso aqui que nós acabamos de ver. É uma história que eu recebi como verdadeira. Teve um retiro de pastores e num local muito bonito que tinha um açude. E depois, nos intervalos dos estudos bíblicos e devocionais, os pastores iam para o açude nadar. E tinha uma placa avisando que o açude era fundo lá no meio e que o pessoal tivesse muita cautela com isso. E de repente um desses pastores mais atrevidos, começou a nadar, foi lá para o meio do açude e começou a sentir cãibra. Quem já sentiu cãibra sabe como é horrível, É horrível, aquela dor, o músculo travado, é uma coisa, e você fica paralisado, e você nadando sentir cãibra é sinal de afogamento seguro. E ele, o homem, sentiu que ia se afogar. E aí começou a gritar, socorro, socorro, começou a se debater, chamou a atenção de todo mundo, os pastores se reuniram ali na beira do açude, vendo o irmão lá batendo e se afogando. E ninguém sabia direito o que fazer, aí um pastor lembrou, o irmão João não é campeão de natação? O irmão João estava lá olhando, Irmão, tu não és campeão de natação? Vá lá salvar o nosso irmão. E o pastor João só olhando, e o irmão lá, blu, 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 se afogando. Finalmente, o irmãozinho se afogando, desceu para morrer afogado. O irmão João tirou o paletó, tirou a camisa dele, pulou na água, 3, 4 braçadas, chegou lá no meio, pegou tranquilamente o irmãozinho, trouxe seguro e salvo à beira do açude. Os pastores cercaram o pastor João. Você é malvado. Você é cruel, desde o início você podia ter salvado ele. Por que você não foi salvá-lo antes? João respondeu, se eu tivesse ido enquanto ele tinha forças, ele tinha se agarrado comigo e os dois iam morrer. Eu só podia salvá-lo quando ele tivesse desistido dele mesmo. Só então eu poderia salvá-lo. É assim que Deus age, que até você desistir de você, até aquele ponto em que você diga, eu me glorio somente nas minhas fraquezas. Então, o poder do Evangelho, o poder de Cristo, se manifestará nessa igreja, na sua vida, na vida dos oficiais da igreja e do seu pastor. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o reverendo Ronaldo, na
no seu ministério entre vocês, os presbíteros que foram reeleitos, diáconos e todos vocês. Vocês são uma igreja muito querida minha. Deus os abençoe.